Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal, Rafael Volsi aqui. Hoje a gente está com um visual diferente, porque eu queria gravar um vídeo rápido e dá muito trabalho montar a estrutura ali do outro lado. Ó. Essa aqui é a minha sala e normalmente eu gravo ali naquela mesa. Então eu resolvi gravar aqui mesmo, estou usando a luz da janela e é isso, acostumem-se e o que importa é o conteúdo. Nesse vídeo a gente vai editar uma foto juntos, utilizando tanto o Lightroom quanto o Photoshop. Antes da gente prosseguir, não esquece, se inscreve aqui no canal, é muito importante. Também estou deixando o link do nosso curso completo de fotografia online na descrição do vídeo, então se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Tá bem legal, temos quase 400 alunos agora e tá muito bacana mesmo, tá bom? E em breve também vou lançar o curso de Lightroom e Photoshop, um curso só sobre pós-produção com as principais ferramentas dos dois softwares, desde uma edição básica até uma edição mais avançada, beleza? Vamos lá para nossa foto. Essa é a foto que a gente vai editar, é uma foto que eu fiz o ano passado, uma foto feita com um drone, então a qualidade do drone não é tão legal quanto uma câmera DSLR ou quanto uma câmera mirrorless, mas é uma qualidade bem legal, ela funciona bem, dá para imprimir em tamanhos bons e o resultado é muito legal porque você tem um ângulo diferente, tá? Vamos lá, primeira coisa então, primeira coisa é colocar a tela para gravar que eu esqueci aqui. Bom, já estou com o Lightroom aberto aqui, já importei a foto para dentro do catálogo, essa é a foto original que vocês estão vendo e a gente vai começar a fazer a edição dela, tá? Eu estou utilizando uma mesa digitalizadora, que é esse modelinho aqui da Wacom, é o modelo mais barato que tem e é o suficiente para esse tipo de trabalho, tá? O pessoal me pergunta bastante sobre essa ferramenta, ela não é extremamente essencial. Quando eu comprei, eu utilizei, eu não me adaptei, eu preferi utilizar o mouse e essa mesa, não esse modelo, mas um modelo antigo que eu tinha, ficou parada durante uns 2 anos, até que um dia eu tive um problema com o mouse, precisava fazer um trabalho e aí eu fui obrigado a usar a mesa e foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal porque eu me forcei a utilizar e hoje eu não consigo mais ficar sem, eu só edito usando a mesa, mas não é essencial, se você quiser investir, eu acho que vale a pena, mas tem uma questão de adaptação também para se pensar, beleza? Eu não vou utilizar os presets aqui nessa edição, eu vou fazer uma edição manual aqui desde o começo, tá? Basicamente, o que eu gosto de fazer com as minhas fotos é aumentar o contraste, aumentar um pouco a saturação, deixar a foto um pouco mais viva, tá? Principalmente essa foto de drone que está com uma cor bem sem graça, né? Então a gente vai trabalhar para aumentar isso aqui. Então eu vou começando aqui trabalhando o contraste, tá? Antes de usar esse slide aqui, contraste, eu vou trabalhar aqui sombras, brancos e pretos e realce se for preciso. O que eu recomendo que você faça? Pega o seu slide aqui, ó, e puxa ele para os dois lados e vê o que acontece. E vê qual é o resultado que a foto vai te dar, tá vendo? E aí você sabe o que cada slide faz e aí você trabalha eles combinadamente, tá? Mas se você está na dúvida do que vai acontecer se você fizer algum ajuste, puxa ele até o máximo, depois volta e aí vai achando o ponto, beleza? Vou redefinir aqui. Então, primeira coisa aqui, eu vou aumentar um pouquinho o branco e vou diminuir o preto, que é algo que eu sempre faço nas minhas fotos. Vou diminuir um pouquinho a sombra também e vou aumentar o realce. Só com isso eu já tenho um pouco de contraste na minha foto, tá? Ó, o antes e depois. Mas vamos seguir aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a exposição. E vou aumentar a temperatura da foto, a temperatura da cor da foto. E aí você pode ir sempre comparando o antes e depois para ver se você não passou demais do ponto da edição, tá? Somente com esses 3 ou 4 ajustes aqui eu já tenho uma foto bem melhor do que a original. Isso aqui é o básico que eu faço em todas as minhas fotos, tá? Eu já tenho um preset pronto para isso, você pode criar o seu, então quando a foto entra no meu catálogo dentro do Lightroom, eu já importo ela com o preset e ela já fica mais ou menos com essa característica e aí depois eu ajusto foto por foto. Vou baixar um pouquinho mais o preto aqui, ó, para ter mais contraste ainda e vou baixar a sombra aqui bastante para a gente ter bastante contraste aqui nessas áreas escuras, tá? E depois a gente vai dar um realce ainda mais nessa foto. Vou aumentar um pouquinho a claridade também, que eu sempre faço em todas as fotos, e essa ferramenta desembaçar, tá?
com muito cuidado para não passar do ponto. Para mim a foto aqui já está quase boa, só não estou gostando muito da cor ainda. Então vou tentar aumentar um pouquinho mais a temperatura aqui da foto e correr esse slide aqui para ele não ficar tão esverdeado. E tá aí, quase pronto, beleza? E aí eu já tenho praticamente pronto aqui o meu ajuste inicial da foto. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é utilizar as ferramentas aqui de seleção para criar um pouco de luz aonde está o assunto principal, para a gente conseguir um pouco mais de destaque, para que o olhar do espectador corra diretamente para o assunto da foto, tá? Antes de usar, eu vou fazer aqui um crop na foto, eu vou utilizar aqui a proporção 2:3, que é a mesma proporção que a minha máquina faz, então eu gosto de deixar 2:3 para ficar todas as fotos com o mesmo padrão, tá? Vou correr um pouquinho aqui e vou fechar um pouquinho aqui, ó. Acho que o crop vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Vou deixar eles bem aqui nesse encontro aqui da regra dos terços, tá? Vou utilizar essa ferramenta circular aqui e vou criar uma máscara aqui no Lightroom ainda, para a gente dar um pouco mais de atenção no assunto, para a gente escurecer um pouco em volta e deixar só o assunto. Se eu fizer um ajuste aqui muito fechadinho no assunto principal, o que vai acontecer? Quando eu aumentar aqui a exposição, ou no caso diminuir, né? A ideia é fazer mais ou menos esse efeito aqui. Eu vou forçar bastante só para a gente entender, mas não vai ficar assim. Mas se eu utilizar uma seleção muito pequena dessa forma, vai ficar muito evidente que tem uma edição aqui muito mal feita, tá? Então, em vez de fazer isso, vamos voltar aqui. Então, em vez de fazer uma seleção tão pequena, eu vou fazer uma seleção neles aqui um pouco maior para ficar um efeito um pouco mais natural, como se houvesse uma linha de luz passando aqui por eles. Vou dar uma giradinha aqui, ó, para ficar mais ou menos por esse caminho aqui que eles estão andando, ó. E aí sim, agora eu venho e diminuo um pouco a exposição do fundo da foto. Novamente, faça tudo com muita cautela para você não exagerar na hora de editar. Antes e depois, já poderia ser uma foto que eu enviaria para o cliente, mas eu quero levar a nossa edição a mais. Essa aqui foi a edição básica da foto e agora a gente vai fazer uma edição avançada nessa foto. Uma opção que existe aqui, que muita gente não sabe, é você editar a sua foto que está no Lightroom no Photoshop. Você pode clicar com o botão direito em cima da sua foto e clicar aqui em editar Adobe Photoshop 2021. Quando eu fizer dessa forma, se eu abrir desse jeito, ele vai abrir a foto no Photoshop, então tá aqui. Porém, vejam que é uma camada única que já está com os ajustes que eu apliquei lá no Lightroom. Se eu mudar de ideia enquanto eu estou editando aqui no Photoshop, não tem mais o que fazer, porque os ajustes já estão inseridos nesse arquivo aqui. Quando eu salvar, ele vai virar um DNG. Então, uma boa opção para você editar no Photoshop, caso você ainda queira fazer alguns ajustes, deixa eu fechar aqui, é quando você clicar aqui em editar, você vai abrir como objeto inteligente no Photoshop. E aí sim ele tem esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho é uma informação que eu posso editar essa foto. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu sempre faço quando eu edito no Photoshop, é manter uma camada de backup, uma camada de segurança, para se a gente se arrepender de alguma coisa, a gente consegue voltar lá para a primeira opção e de repente salvar algum detalhe que passou do ponto. Então eu vou duplicar essa camada aqui, ó, New Smart Object via Copy. E aí eu tenho duas camadas. Eu criei um atalho, que é Command K, então você pode criar, mas ele não tem um atalho nativo. E aí eu vou editar aqui por camadas, por detalhes. O que eu faço para editar essa foto de uma forma um pouco mais avançada, com um pouco mais de controle? Eu vou editar por partes. A primeira coisa que eu vou editar aqui vai ser esses matinhos aqui, ó. Eu quero deixar eles mais legais, mais interessantes. Então, com a minha camada duplicada aqui, eu deixei 3 cópias, mas você pode deixar só uma. Eu vou deixar 2 porque depois eu vou juntar todas as camadas que eu tiver, eu vou juntar e ainda assim eu vou ter uma de backup, tá? Então, por isso que eu fiz 3. Para a primeira camada, eu vou clicar aqui e vou clicar nessa opção aqui, ó, Edit Contents. E aí ele me abre aqui o Camera Raw, que eu posso trabalhar os ajustes que eu trabalhei lá no Lightroom da mesma forma, tá? Ele ainda é um arquivo RAW, eu ainda consigo editar ele da mesma forma que eu estava editando no Lightroom. Então eu vou diminuir a exposição,
Eu estou olhando somente essa área aqui, tá? Eu não estou me preocupando com eles, eu não estou me preocupando com a grama, com nada mais, somente com a área aqui do mato. Eu vou diminuir a exposição, vou aumentar a temperatura, porque eu quero deixar um pouco mais vivo ainda, um pouco mais amarelado. Colocar um pouquinho aqui de magenta para ficar com um aspecto mais amarelado de sol. E vou aumentar o contraste aqui, ó. Então vejam só, eu estou trabalhando somente essa área aqui, ó. Eu não estou olhando o que está acontecendo com eles, tá? Vou aumentar um pouquinho mais a exposição. E aí acho que está bom. Diminuir o preto. E dou OK. Essa camada que eu trabalhei, ela está por cima. O que eu vou fazer? Segurando a tecla Alt, eu vou clicar nesse ícone aqui e vou criar uma máscara. Como funciona a máscara? Se ela for preta, ela está tapando o que tem nessa camada. Eu vou criar uma máscara branca aqui, ó. Ela não está tapando nada, ela é transparente. E aí como que eu trabalho com as máscaras? Eu vou deixar ela preta, vou selecionar aqui o pincel e aí eu vou escolher preto ou branco. Para trabalhar com máscara eu só tenho essas duas opções de cores. Se eu deixar branco e pintar, ela vai revelar o que tem embaixo dessa camada preta. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui ó, em cima dele só para a gente ver. Ele criou aqui um buraco na máscara, então eu consigo ver o que está por baixo dessa máscara, que é essa camada aqui. Não é essa camada, tá? Essa camada está embaixo dessa. O que essa máscara está fazendo é cobrir essa própria camada aqui. Ela está linkada com essa camada, beleza? Vamos desfazer. E aí com o pincel selecionado, eu trabalhei aquela camada só para a gente ver o mato, né? Então eu quero revelar só essa parte da grama aqui, ó. E aí eu vou pintando dessa forma. E aí o resultado antes e depois, tá? E aí você vai trabalhando dessa forma. Vou criar uma nova camada agora e vou continuar trabalhando aqui nessa área do mato. Vou apagar a máscara que tinha na camada de baixo para a gente ter uma nova. Vou abrir no Camera Raw de novo e aí vou aumentar um pouquinho a exposição aqui, pensando somente no matinho ali, tá? Vou aumentar a textura e a claridade para ter um pouco mais de definição nesse mato aqui, ó. Encontrei o ponto que eu quero, OK. Ele vai colocar a camada por cima, eu vou criar uma nova máscara e aí eu vou vir com o pincel de novo e só puxando aqui agora os detalhes do matinho, ó. Agora sim eu vou trabalhar pensando nessa região da grama. Eu vou criar uma cópia da camada inicial aqui de baixo, vou jogar ela para cima. Vou abrir no Camera Raw e aí eu vou escurecer um pouco aqui a parte da grama. E vou aumentar a temperatura para ficar mais ou menos com a mesma cor que está a outra camada que eu já deixei pronta. Vou criar a nossa máscara, pincel selecionado, cor branca, e aí eu vou passar aqui só na região da grama, sem passar por cima desses matinhos aqui que eu acabei de trabalhar eles, tá? E aí mesmo depois de eu ter passado o pincel aqui, se eu quiser escurecer ou clarear, eu posso vir aqui na mesma camada e abrir de novo o Camera Raw para fazer uma nova edição. Então eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Vamos ver o resultado. E aí eu vou fazendo isso individualmente. Agora eu quero trabalhar somente essa região aqui, ó, dessas árvores. Vou criar uma nova camada, jogar ela para cima, vou editar no Camera Raw, vou aumentar aqui a exposição para a gente ter um pouco mais aqui dessas árvores. Estou olhando somente essa região aqui, tá? Máscara, pincel selecionado em branco e eu vou trabalhar aqui essa região que eu quero revelar.
E aí, se eu bater o olho agora e ver que alguma coisa não está legal, eu posso vir aqui na camada que eu criei e ajustar. O que eu fiz aqui é uma espécie de trabalho de dodge and burn, tá? Só que com um pouco mais de controle, um pouco mais de detalhe, sem destruir o arquivo. E aí, comparando aqui o antes e depois, eu posso ver se tem alguma região que eu preciso melhorar, tá? Por exemplo, essa parte aqui, eu acho que a gente pode passar aqui um pincel também. Vai ficar um pouco mais natural. E agora eu vou trabalhar somente aqui na região onde está o assunto principal, onde está o casal. Vou duplicar de novo essa camada e vou abrir no Camera Raw. O tom de pele aqui tá bom, eu acho que não precisa mexer muito, tá? Vou deixar um pouquinho mais clarinho aqui só para dar um pouco mais de destaque neles também. Diminuir o preto. E aumentar aqui só um tiquinho. E aí você vai ajustando do jeito que você achar que fica mais bonito, tá? Criou a camada, máscara. E aí eu revelo somente o que eu quiser de novo. E agora, um último segredo para deixar essa foto ainda mais saltando aos olhos, eu vou criar aqui uma nova camada de ajuste de curvas. E aí eu vou fazer esse detalhezinho que eu também faço em todas as minhas fotos. Eu vou puxar um pouquinho aqui esse slide para baixo, um pouquinho aqui esse slide para cima, e eu vou fazer uma espécie de um S aqui, ó. Também com bastante cuidado para não ficar exagerado. E tá aí, vamos ver? Particularmente eu estou achando essa região aqui, ó, muito escura para essas plantas. Elas estão muito brilhando nessa região escura. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar somente essa área da grama aqui para ela não ficar tão escura. E aí acho que já ficou bem mais natural, ficou mais legal, mais interessante, beleza? Feito toda a edição, eu posso salvar dessa forma aqui, deixar tudo desse jeito. Quando eu abrir de volta no Lightroom, ele vai estar editado e eu tenho um arquivo que eu posso editar novamente. Mas eu vou achatar aqui todas essas camadas até essa penúltima aqui, por isso que eu dupliquei ela 2 vezes lá no começo. E aí a gente consegue ver um antes e depois da foto, tá? E aqui uma comparação entre a primeira foto, sem edição nenhuma, a segunda foto com os ajustes iniciais, que para mim já está bem satisfatório, já está bem ok, realmente só faltaria limpar essas sujeiras. E aqui a foto finalizada já com o ajuste mais avançado que a gente fez lá no Photoshop. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia é te mostrar as ferramentas que a gente tem disponível tanto no Lightroom quanto no Photoshop. Obviamente você não precisa fazer todo esse processo de edição em todas as fotos, mas eu acho legal que você saiba as possibilidades, que você conheça as ferramentas e aí você pode editar e encontrar o seu próprio estilo de edição. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!